sob uma espessa cabeleira. Eu vi rostos bem formados, rostos vivos, rostos humanos. Em numerosos casos, essas representações se fazem, desenvolvidas inteiramente aos meus olhos, do começo ao fim do fenômeno. Eu vi inúmeras vezes, por exemplo, sair substância dos dedos, ligando entre eles os dedos de cada mão. Depois, o médium afastando a substância se alongar, formar espessos cordões, se estender, constituir franjas semelhantes a franjas em dobras. Enfim, no meio dessas franjas, aparecem, por uma representação progressiva, dedos, ou uma mão, ou um rosto, perfeitamente organizados. Em outros casos, eu tive o testemunho de uma organização análoga, após a saída da substância pela boca. Eis um exemplo registrado em meu caderno de anotações. Da boca desce lentamente, até sobre os joelhos de Eva, uma cordão de substância branca, da largura aproximada de 2 dedos. Essa fita adesiva toma, aos nossos olhos, as formas mais variáveis. Ora se estende sob a forma de um largo tecido membranoso perfurado, com vazios e enchimentos. Ora se apanha e se encolhe, depois se infla, depois se estica de novo. De ambos os lados da massa, partem prolongamentos, espécies de pseudópodes, e esses pseudópodes revestem às vezes, durante alguns segundos, a forma de dedos, esboço de mãos, depois voltam à massa. Finalmente, o cordão se amassa sobre si mesmo, se alonga sobre os joelhos de Eva, depois sua extremidade se levanta, se destaca do médium e avança perto de mim. Eu vejo então essa extremidade se engrossar sob forma de um enchimento, de um broto terminal, e esse broto terminal se desabrocha em uma mão perfeitamente modelada. Eu toco essa mão. Ela dá uma sensação normal, eu sinto os ossos, eu sinto os dedos munidos de suas unhas. Depois a mão se retrai, diminui, desaparece no fim do cordão. O cordão faz ainda algumas evoluções, se retrai e volta a entrar na boca do médium. Ao mesmo tempo em que aparece a forma sólida, pode-se observar a forma vaporosa da substância. Ela sai então da superfície do corpo do médium sob uma forma invisível e impalpável, sem dúvida através das malhas de sua vestimenta, e se condensa na superfície dessa última. Vê-se então como uma pequena nuvem que se aglomera em uma mancha branca sobre a roupa negra, ao nível do ombro, do peito ou dos joelhos. A mancha aumenta, se estende, depois ela toma os contornos ou os relevos de uma mão ou de um rosto. Qualquer que seja seu modo de formação, o fenômeno não permanece sempre em contato com o médium. Observa-se frequente e perfeitamente fora dele. O exemplo seguinte é atípico a esse respeito. Uma cabeça apareceu de repente, a cerca de 75 centímetros da cabeça de Eva, acima dela e à sua direita. É uma cabeça de homem, de dimensão normal, bem formada, com seus relevos habituais. Todo o crânio e a fronte estão perfeitamente materializados. A fronte é larga e alta, os cabelos talhados à escovinha e abundantes, castanhos ou negros. Abaixo das sobrancelhas, os contornos se atenuam, não se vê bem senão a fronte e o crânio. A cabeça se esconde um instante atrás da cortina, depois reaparece nas mesmas condições, mas a face, incompletamente materializada, apresentou uma máscara por uma tira de substância branca. Eu avanço a mão, passo meus dedos através dos cabelos cheios e palpo os ossos do crânio. Um instante após, tudo desaparece. As formações manifestam-se por isso com uma certa autonomia, e essa autonomia é fisiológica tanto quanto anatômica. Os órgãos materializados não são inertes, mas biologicamente vivos. Uma mão bem constituída, por exemplo, tem as capacidades funcionais de uma mão normal. Eu fui, inúmeras vezes, intencionalmente tocado por uma mão ou agarrado por dedos. As mais notáveis materializações que eu pude observar são as que foram produzidas, em meu laboratório, por Eva,
Durante 3 meses consecutivos, no inverno de 1917 a 1918. Nas sessões bissemanais, feitas em colaboração com Mibson, o senhor médico inspetor-geral Calmette, o senhor Jules Courtier, o senhor Licourt, nós obtivemos uma série de documentos do maior interesse. Nós vimos, tocado, fotografado representações de rostos e de cabeças, formadas dependendo da natureza original. Essas representações foram feitas diante dos nossos olhos, as cortinas constantemente entreabertas. Ora elas eram providas da organização de um cordão de substância sólida tecida do médium, ora elas eram providas, por formação progressiva, de um nevoeiro de substância vaporosa condensada em frente a Eva, ou dos seus lados. No primeiro caso, via-se frequentemente, sobre a materialização terminada, rudimentos mais ou menos importantes do cordão original de substância. As formas materializadas, cujas fotografias foram apresentadas em minha conferência sobre a fisiologia dita supranormal, eram notáveis por diversos pontos de vista. Primeiro, elas tinham sempre as 3 dimensões. Eu pude disso me assegurar, nos cursos das sessões, pela vista e várias vezes pelo tocar. O relevo é aliás evidente nos clichês estereoscópicos que eu pude fazer. Segundo, os diversos rostos dessa série apresentavam algumas analogias com grandes variedades. Variedades nos traços da fisionomia, variedades nas dimensões da forma, menores que o natural mas de grande variável de uma sessão a outra, e no curso de uma mesma sessão, variedades na perfeição dos traços, ora muito regulares, ora defeituosos, variedades do grau de materialização, às vezes completa, às vezes incompleta, com rudimentos de substância, às vezes somente um esboço. Eu chamo a atenção sobre o interesse, sob todos os pontos de vista, dos rudimentos de substância. A importância dos rudimentos em embriologia metapsíquica é comparável à sua importância em embriologia normal. São as testemunhas da origem e da gênese das formações. As formas tinham tanto mais autonomia quanto melhor materializadas. Elas evoluíram em torno de Eva, às vezes bastante longe dela. Uma das figuras se mostra em primeiro lugar na abertura da cortina, de grandeza natural, com uma aparência de vida notável e uma grande beleza. Em uma outra sessão, eu pude observar com minhas mãos, através da cortina da cabine escura, o contato de um corpo humano que fazia ondular a cortina. Eva estava estendida sobre sua poltrona, inteiramente visível e suas mãos estavam presas. Inútil dizer que as precauções habituais tinham sido tomadas rigorosamente durante as sessões em meu laboratório. Ao entrar na sala de sessões, ou eu penetrava sozinho no intervalo, o médium estava, diante de mim, inteiramente sem roupa, revestido de uma camiseta completa que lhe cobria as costas e os punhos. A cabeleira, a cavidade bucal eram verificadas por mim e por meus colaboradores, antes e após as sessões. Fazia-se Eva sentar-se na poltrona de vime da cabine escura, suas mãos permanecendo sempre visíveis e presas fora das cortinas. Uma luz muito suficiente clareava constantemente a sala de sessões. Eu não digo somente, não houve fraude, eu digo, não havia possibilidade de fraude. De resto, eu não saberia repeti-lo. Quase sempre as materializações eram feitas sob meus olhos e eu observei toda a sua formação e todo o seu desenvolvimento. As formações orgânicas bem constituídas, tendo todas as aparências da vida, são bastante frequentes substituídas por formações incompletas. O relevo falta frequentemente e as formas são planas. Acontece que elas são parcialmente planas e parcialmente em relevo. Eu vi, em certos casos, uma mão ou um rosto aparecer planos, depois, sob meus olhos, tomar as 3 dimensões, seja incompletamente, seja completamente. As dimensões, no caso de formações incompletas, são algumas vezes menores que a natural.
São às vezes verdadeiras miniaturas. O caráter incompleto das formações, em lugar de se manifestar por uma alteração nas dimensões de comprimento, de largura ou de espessura, se apresenta bastante frequente sob a forma lacunar. As materializações são de dimensão normal, mas oferecem lacunas em sua estrutura. O Dr. Djenknut Singh, tomando as fotografias estereoscópicas simultaneamente de face, de perfil e de costas, viu que, geralmente, as primeiras são as únicas a revelar uma materialização completa, a região dorsal permanecendo no estado de grande quantidade de substância amorfa. Ele observou igualmente, às vezes, nas regiões mesmo bem materializadas, vazios, sejam deixados tais quais, sejam dissimulados sob um revestimento uniforme de substância. Eu fiz pessoalmente a mesma observação. Não há dúvida que os véus flutuantes, os turbantes e ornamentos análogos dos quais se revestem frequentemente os fantasmas não mascaram defeituosidades ou lacunas de seu organismo recém-formado. Há, de resto, todas as transições possíveis entre as formações orgânicas completas e incompletas, e as mudanças, ainda uma vez, se efetuam frequentemente sob os olhos dos observadores. Ao lado dessas formações completas ou incompletas, é preciso assinalar uma categoria bizarra de formações. São menos de órgãos que de imitações mais ou menos obtidas ou mais ou menos grosseiras de órgãos. São verdadeiros simulacros. Pode-se observar todos os simulacros de dedos, não tendo desse órgão senão a forma geral, sem calor, sem flexibilidade, sem articulações, simulacros de rosto parecendo imagens, de recorte ou de máscaras, tufos de cabelos aderentes a formações indefinidas, etc. Os simulacros, cuja autenticidade metapsíquica é inegável, e esse ponto é capital, desconcertaram e inquietaram inúmeros observadores. Dir-se-ia, exclamava o Sr. de Fontenay, que uma sorte de gênio malfeitor zomba dos observadores. Na realidade, esses simulacros se explicam facilmente. São o produto de uma força cujo rendimento metapsíquico é medíocre, que dispõe de meios de execução dos mais medíocres ainda e que faz o que ela pode. Ela consegue sucesso raramente, precisamente porque sua atividade, orientada fora de suas vias habituais, não tem a maior segurança do que faz, no ato fisiológico, o treinamento biológico norma. É preciso notar, aliás, para bem compreender o que se passa então, que mesmo a fisiologia normal, às vezes, apresenta também simulacros. Ao lado de formações orgânicas bem-vindas, produções fetais são formadas, há falsas camadas, monstruosidades, representações aberrantes. Nada de mais curioso, a esse respeito, que essas neoplasias bizarras, chamadas quistos dermoides, nos quais se encontram cabelos, dentes, órgãos diversos, vísceras e mesmo formações fetais mais ou menos completas. Como a fisiologia é normal, a fisiologia dita supranormal tem seus produtos bem-vindos e seus produtos abortados, suas monstruosidades, suas produções dermoides. O paralelismo está completo. Um fenômeno tão curioso, ao menos, como a aparição de formações materializadas, é seu desaparecimento. Esse desaparecimento é às vezes instantâneo ou quase instantâneo. Em menos de um segundo, a formação cuja presença tinha sido constatada pela visão e o contato, desaparece. Em outros casos, o desaparecimento se faz gradualmente. Observa-se o retorno da substância original depois da reabsorção da substância no corpo do médium, como ela tinha saído e com as mesmas modalidades. Em outros casos, enfim, vê-se o desaparecimento se fazer pouco a pouco, não por retorno à substância, mas por diminuição progressiva dos caracteres sensíveis. A visibilidade da formação diminui lentamente, os contornos do ectoplasma empalidecem, apagando-se e tudo desaparece.
Durante todo o tempo que dura o fenômeno de materialização, a formação está em relação fisiológica e psicológica evidente com o médium. A relação fisiológica é às vezes apreciável sob forma de um fino cordão umbilical de substância que liga a forma ao médium e que se pode comparar com o umbilical que liga o embrião à mãe. Mesmo quando não se vê o cordão, a relação fisiológica é sempre íntima. Toda a impressão recebida pelo ectoplasma se repercute no médium e reciprocamente. A extrema sensibilidade reflexo da formação se confunde estreitamente com a do médium. Tudo prova, em uma palavra, que o ectoplasma é o médium mesmo, parcialmente exteriorizado. Eu não falo, bem entendido, quanto ao ponto de vista fisiológico, pois não considero, nesse momento, o lado psicológico puro da questão. Tais são os fatos. Resta interpretá-los, se possível. Não se poderia, bem entendido, pretender, em algumas palavras e sem mais tardar, definir o que é vida. Que nos seja suficiente primeiro e antes de tudo, colocar nitidamente os termos do problema. Segundo, a unidade de substância orgânica. O primeiro termo é relativo à constituição da matéria viva. O exame da fisiologia supranormal confirma nesse ponto de vista o exame aprofundado da fisiologia normal. Os dois tendem a estabelecer a concepção da unidade da substância orgânica. Em nossas experiências, vimos, antes de tudo, se exteriorizar do corpo do médium uma substância única, amorfa, de onde derivavam em seguida as diversas formações ideoplásticas. Essa substância única, nós a vimos inúmeras vezes, eu repito, se organizar sob nossos olhos, se transformar sob nossos olhos. Vimos uma mão sair de uma grande porção de substância, uma massa branca tornar-se um rosto. Vimos, em alguns instantes, a representação de uma cabeça, dar lugar à representação de uma mão. Podemos, pelo testemunho concordante da visão e do toque, perceber a passagem da substância amorfa inorgânica a uma representação completa em carne e osso, segundo a expressão popular. Vimos essas representações desaparecer, se fundir na substância original, depois se refugiarem um instante no corpo do médium. Por isso, na fisiologia supranormal, não há como substratum formações orgânicas diversas, substâncias diversas, substâncias ósseas, musculares, viscerais, nervosas, etc. Há simplesmente substância, a substância única, base, substratum da vida organizada. Na fisiologia normal é exatamente o mesmo, mas isso é menos aparente. É entretanto evidente em certos casos. O mesmo fenômeno, nós temos dito, que se passa na cabine escura das sessões, se passa na crisálida fechada do inseto. A estólise reduz em grande parte seus órgãos e suas partes diversas da forma adulta. É o mesmo fenômeno nas duas fisiologias. A assimilação é legítima e completa. A essa concepção da unidade da matéria orgânica, não se poderia opor, senão das aparências. A aparência da fisiologia banal, da experiência diária primeiro, essa aparência não prova nada e nossas observações demonstram precisamente que ela é puramente ilusória. Depois há a aparência físico-química. Ela é toda também enganosa. Sem dúvida, as análises da substância falham. A impossibilidade moral de fazer sofrer o médium, exteriorizando sua substância, uma amputação que poderia feri-lo gravemente ou matá-lo, nos barrará sempre. Nós ignoramos por isso a constituição exata dessa substância. Pode ela ser decomposta nos diferentes corpos simples que se acham no corpo do ser vivo: carbono, oxigênio, hidrogênio, nitrogênio, ferro, fósforo. Forma ela a unidade atômica absoluta. Nós nada sabemos. Pouco importa. O que é essencial é que ela realiza a unidade biológica. Conclusão: tudo se passa em biologia como se o ser físico fosse essencialmente constituído por uma substância primordial única,
cujas formações orgânicas não são senão simples representações. Terceiro, a evidência de um dinamismo superior. O segundo termo está incluso na necessidade de admitir a existência de um dinamismo superior, organizador, centralizador e diretor. A necessidade dessas noções sobressai de todos nossos conhecimentos fisiológicos. Temos dito que somente a noção desse dinamismo permite compreender a organização vital, a forma específica, a edificação do organismo, a manutenção da personalidade e as reparações orgânicas. Vimos sobretudo a noção desse dinamismo superior imposto pelo estudo do desenvolvimento embrionário e pós-embrionário e especialmente pelo estudo das metamorfoses. Enfim, vimos definitiva e absolutamente demonstrada pelas desmaterializações e rematerializações do inseto na sua crisálida ou do médium na cabina escura. Aí, mais dúvidas, mais discussões possíveis. Os fatos provam que as moléculas constitutivas do complexo orgânico não têm especificidade absoluta, que sua especificidade relativa lhe vem unicamente do molde dinâmico ou ideal que os condiciona, que do fato da substância visceral, muscular, nervosa, etc. E lhe atribuem forma, uma situação e uma função definidas. Tudo se passa em uma palavra, na fisiologia normal ou supranormal, como se o complexo orgânico fosse edificado, organizado, dirigido e mantido por um dinamismo superior. E está aí o segundo termo do problema biológico. Quarto, condicionamento do dinamismo pela ideia. É o terceiro termo, e é o mais importante. O dinamismo diretor obedece ele mesmo a uma ideia diretriz. Essa ideia diretriz se acha em todas as criações biológicas, seja que se trate da constituição normal de um organismo, seja que se trate de uma materialização anormal mais ou menos complexa. Ela revela um objetivo bem definido. A ideia diretriz nem sempre leva plenamente a esse objetivo. O resultado de sua atividade é frequentemente imperfeita. Nós a vemos, seja em fisiologia normal, seja em fisiologia supranormal, dar ora produtos bem-vindos, ora produtos abortados ou monstruosos, ora mesmo simulacros, mas que ela leve ou não, sempre se encontra a ideia diretriz. Isso é tão evidente, que a palavra certa foi achada, por instinto para assim dizer, para se aplicar aos fenômenos de materialização. É a palavra ideoplastia a qual se junta a palavra teleplastia, implicando o fenômeno fora mesmo do organismo descentralizado ou desmaterializado. O que quer dizer a palavra ideoplastia? Ela pode significar modelagem pela ideia da matéria viva. A noção da ideoplastia imposta pelos fatos é capital. A ideia não é mais dependência, um produto da matéria. É ao contrário a ideia que modela a matéria. Lhe procura sua forma e seus atributos. Em outros termos, a matéria, a substância única, resulta, em última análise, em um dinamismo superior que a condiciona, e esse dinamismo está ali mesmo sob a dependência da ideia. Ora, isso é o inverso da fisiologia materialista. Como o diz Flammarion em seu livro admirável, As Forças Naturais Desconhecidas, essas manifestações confirmam o que nós sabemos, por outro lado, que a explicação puramente mecânica da natureza é insuficiente, e que há no universo outra coisa além da pretendida matéria. Não é a matéria que rege o mundo, é um elemento dinâmico e psíquico. Sim, as materializações ideoplásticas demonstram que o ser vivo não poderia mais ser considerado como um simples complexo celular que constitui seu corpo. Não aparece mais senão como um produto ideoplástico desse dinamo-psiquismo. Assim, as formações materializadas nas sessões mediúnicas se elevam do mesmo processo biológico que a geração. Elas são nem mais nem menos miraculosas, nem mais nem menos supranormais. Ou se quiser, elas o são igualmente. É o mesmo milagre ideoplástico que forma, dependendo do corpo maternal, as mãos, o rosto, as vísceras, todos os tecidos,
o organismo inteiro do feto ou, dependendo do corpo do médium, as mãos, o rosto ou o organismo inteiro de uma materialização. Essa singular analogia entre a fisiologia normal e fisiologia dita supranormal se encontra até nos detalhes. Eis os principais detalhes. O ectoplasma é ligado ao médium por um laço alimentador, verdadeiro cordão umbilical, comparável ao que liga o embrião ao organismo maternal. Em certos casos, as formações materializadas se apresentam como novo de substância. O seguinte exemplo de meu caderno de anotações é característico. Sobre os joelhos do médium aparecia uma mancha branca que, muito rapidamente constitui uma massa, redonda, irregular, lembrando uma bola de neve ou de lã branca. Aos nossos olhos a massa se divide em duas partes ligadas por uma tira de substância. Em uma das partes está incluso um rosto de mulher cujos traços são admiravelmente modelados. Os olhos, especialmente, têm uma expressão de vida intensa. Ao fim de alguns instantes, o fenômeno se apaga, diminui pouco a pouco de visibilidade e desaparece. Eu vi igualmente, inúmeras vezes, uma mão se apresentar, envelopada por uma membrana que parecia traço por traço a membrana placentária. A impressão, à vista do contato, era perfeitamente a que dá, em um parto difícil, a apresentação da mão, estando a bolsa d'água intacta. Uma outra analogia com o parto é a da dor. Os gemidos e os esforços do médium em transe lembravam estranhamente os da mulher em parto. A assimilação que nós propomos entre a fisiologia normal e fisiologia dita supranormal é por isso legítima, pois ela resulta mesmo do exame dos fatos. Todavia, ela levanta sérias objeções que vamos discutir rapidamente. Antes de tudo, pode-se contestar se a fisiologia normal e fisiologia supranormal são de um mesmo processo biológico, de onde vem sua diversidade aparente. Porque uma é regular, a outra excepcional, subtraída das contingências habituais, as de tempo, de espaço, de condições gerais, etc. Responderemos que a fisiologia dita normal é o produto da atividade orgânica tal como o fez a evolução. A ideia diretriz e criadora se determina normalmente em um sentido dado. O sentido da evolução da espécie se conforma no sentido dessa evolução. A fisiologia supranormal, ao contrário, é o produto de uma atividade ideoplástica orientada em um sentido divergente, por um esforço anormal da ideia diretriz. Para explicar essa atividade divergente, fora das contingências habituais, não há necessidade de invocar uma capacidade miraculosa supranormal. A lógica científica como a lógica filosófica estão de acordo em recorrer a uma explicação mais simples e mais satisfatória. As capacidades ideoplásticas anormais, todos os poderes de aparência misteriosa sobre a matéria, provam simplesmente isto. As leis que presidem o mundo material não têm o rigor inflexível e absoluto que se acreditava. Elas não têm senão um valor relativo. Elas podem por isso ser temporariamente ou acidentalmente modificadas ou suspensas. Quinto, as modalidades secundárias da fisiologia supranormal. Essas noções sobre os processos e os fatos de materialização estando estabelecidos, nos será doravante fácil, conforme o nosso método, de compreender os fatos menos complexos de fisiologia dita supranormal, fatos ainda inexplicáveis, tanto quanto se quis considerá-los primitiva ou isoladamente. Os fenômenos de telecinesia ou de movimentos sem contato, são explicáveis pela ação do dinamismo vital exteriorizado e obediente a uma impulsão subconsciente. As experiências de Oshorokis estabeleceram nitidamente a gênese do fenômeno. Elas demonstraram a importância nesse ponto de vista, de materializações elementares e de esboços, de fios de substâncias, de raios rígidos, às vezes visíveis, às vezes invisíveis, saindo dos dedos do médium e servindo de substratum a seu dinamismo exteriorizado. Os fatos de telecinesia, por serem menos complexos,
não são menos importantes que as materializações. Eu não creio dever descrevê-los e oriento o leitor às obras especiais. Eis, por exemplo, as conclusões que dá Sr. Courtier, de duas dessas experiências. Primeiro, na quarta sessão de 1905, uma mesa pesando 7 quilos carregada, no meio com uma bandeja, de um peso de 10 quilos, foi completamente levantada, durante vários segundos, por 2 vezes. Ela foi novamente levantada na sexta sessão, enquanto os pés da mesa, perto do sujeito, estavam presos. No momento do levantamento da mesa, Sr. D'Arsonval e Sr. Balete controlavam absolutamente os pés e os joelhos de Eusápia e nenhum contato foi exercido sobre os pés da mesa. Nós devemos igualmente nos conter nos levantamentos completos das mesas no fim de sessões, enquanto que todo mundo está de pé, nas condições de controle, cuja estenografia conservou os detalhes circunstanciais e precisos. As mesas se elevam então a alturas maiores que no curso das sessões, até 0,8 metros e 1 metros do solo, estando as mãos e os pés do sujeito rigorosamente controlados. Segundo, movimento de avanço e de coice para trás do gueridon, mesinha pequena com um só pé. Esse gueridon avança e recua repentinamente para trás. Assim que ele avança em direção a ela, pode-se imaginar que, malgrado as mais severas precauções para evitar a fraude, ela usa de um fio qualquer bastante fino para permanecer invisível e que ela atrai o móvel por esse meio. Mas como explicar o recuo do gueridon? Supomos que um dos controladores tome o lugar de Eusápia e haja pelos meios ordinários. Não se imagina senão um procedimento. Seria manter em mão uma vara rígida qualquer e repelir o objeto facilmente com essa vara. Mas uma vara rígida, se for muito fina, não poderia, como um fio, escapar à vista dos observadores atentos ao fenômeno. Não poderia ser esta a questão, bem entendido, de um recuo obtido pela flexão de um fio sobre uma roldana ou alguma asperidade de uma muralha, mecanismo que precisaria estar instalado. O aparelho registrado era, bem entendido, absolutamente passivo, e, por outro lado, toda hipótese de alucinação coletiva deve ser descartada, já que os deslocamentos do móvel marcavam automaticamente seu traço sobre o cilindro de Marey. Notemos, enfim, que não se trata aqui de fenômeno de atração ou de repulsão análogas aos dos ímãs, sempre bruscos e de direção invariável. O gueridon é transportado com uma lentidão relativa, suas trajetórias são curvilíneas, complicadas. Ele evita obstáculos para atingir o termo de seu curso. Se eu citei essas observações de sábios experimentadores do Instituto Psicológico, não é por causa de sua importância, que é fraca em presença da extrema variedade e da complexidade da telecinesia. É unicamente a título de exemplo inegável e irrefutável. Os fenômenos de estigmatização, de modificações trópica-cutâneas por sugestão ou autossugestão não são senão fenômenos elementares de ideoplastia, infinitamente mais simples, embora de mesma ordem que os fenômenos de materialização. As curas ditas miraculosas são o fruto da mesma ideoplastia, orientada, por sugestão ou autossugestão, em um sentido favorável às reparações orgânicas e concentrando por um tempo, no começo, toda a potência do dinamismo vital. É preciso observar que a força ideoplástica subconsciente e reparadora é muito mais ativa nos animais inferiores que no homem, sem dúvida porque neste último, a função cerebral monopoliza e desvia em seu proveito a maior parte da potência vital. Não há milagre, no retorno acidental à organização humana das ações dinâmicas e ideoplásticas que são a regra abaixo de escala animal. Os fenômenos de mimetismo, tão frequentes igualmente na animalidade e tão misteriosos em seu mecanismo, podem também se explicar pela ideoplastia subconsciente. O instinto provocaria simplesmente a ideoplastia num sentido favorável,
E os efeitos dessa última seriam logo facilitados e fixados pelos fatores de seleção e de adaptação. Podemos resumir de uma maneira impressionante, no quadro após a nova concepção colocada em face da concepção clássica. Sexto, as concepções fisiológicas do indivíduo. Resumo. Concepção clássica. O organismo é um simples complexo celular. O dinamismo vital não é senão a resultante sintética dos processos biológicos e do funcionamento fisiológico. Fenômeno vital primordial, mistério. Forma específica, mistério. Formação do organismo, mistério. Manutenção do organismo, hipóteses vagas e insuficientes. Separação do organismo, mistério. Desenvolvimento embrionário, mistério. Desenvolvimento pós-embrionário, mistério. Metamorfoses, mistério. Histólise do inseto, mistério. Manifestações sensoriais fora dos órgãos dos sentidos, mistério. Manifestações motrizes fora dos músculos, mistério. Manifestações ideoplásticas, mistério. Materializações, mistério. Concepção nova. O complexo orgânico, seu funcionamento fisiológico e todos os processos vitais são condicionados por um dinamismo superior. Todos esses fenômenos se explicam facilmente pela ação do dinamismo superior, ação geradora, diretora, centralizadora, conservadora e reparadora. A noção concreta desse dinamismo deve ser substituída pela noção abstrata da ideia diretora. Esses fenômenos se explicam pela ação extraorgânica do dinamismo vital. O dinamismo condiciona o organismo em lugar de ser condicionado por ele. Ele pode por isso se separar de si mesmo e desorganizá-lo parcialmente para reorganizá-lo em formas, representações diferentes e distintas. Vê-se, o mistério que reina sobre toda a fisiologia nos parece alguma coisa pouco esclarecida. A tríplice noção se deduz natural e logicamente dos fatos, a da unidade de substância, do dinamismo organizador e do condicionamento desse dinamismo pela ideia nos fez dar um passo decisivo na marcha para a verdade. Mas que desconhecidos ainda a desembaraçar. Qual é a origem, o fim, a natureza exata do dinamismo psiquismo organizador, centralizador e diretor do complexo celular? Como esse dinamismo psiquismo misterioso se acha em potencial num óvulo fecundado, o tronco ou rebento do qual vai surgir um novo ser? Quais, em uma palavra, suas relações exatas com todos os processos vitais? Temos falado do poder ideoplástico. Mas, esse poder, qual é o certo? A ideia diretora, as capacidades ideoplásticas que se revelam em fisiologia normal ou supranormal não dependendo da consciência, na qual temos o hábito de resumir, de localizar todo o nosso eu. Elas surgem das profundezas de um inconsciente misterioso e impenetrável. A vontade consciente e diretora do ser não tem ação sobre as grandes funções orgânicas e não intervém nas materializações ideoplásticas. Estas, produtos das dependências da substância do ser, parecem entretanto, às vezes, se não sempre, ser formadas ou dirigidas fora de si, por entidades distintas de si. Por isso, dir-se-á, falar de ideoplastia, de modelagem da matéria pela ideia, de dinamismo psiquismo subconsciente organizador, é simplesmente recusar o mistério, é não suprimi-lo. O enigma, quanto mais distante mais insolúvel é. Insolúvel, nulo. O que é verdadeiro, ainda uma vez, é que a partir de dados elementares, quer sejam essenciais, que temos feito sobressair de nossa demonstração, o problema biológico se complica formidavelmente. Não embaraça mais somente a fisiologia, mas a psicologia, todas as ciências naturais e a filosofia. Em uma palavra, não se trata mais somente da vida, mas da constituição e da evolução do universo e do indivíduo. Antes de completar a capítulo da fisiologia, devemos por isso nos submeter a uma nova aplicação, mais vasta ainda,
de nosso método sintético. Interroguemos a psicologia, depois a filosofia. As respostas parciais que nos faltam ainda nos serão dadas pela resposta geral ao grande enigma, objetivo de nosso trabalho. Capítulo 3. A individualidade psicológica. Acabamos de estabelecer a falência da concepção clássica da individualidade fisiológica. Iremos demonstrar agora a falência da concepção clássica da individualidade psicológica. Esta última é baseada em duas noções principais: a noção da eu-síntese de estados de consciência, a noção da dependência estreita de tudo o que constitui o ser pensante no funcionamento dos centros nervosos. Examinemos sucessivamente essas duas proposições essenciais. Primeiro, o eu considerado como síntese de estados de consciência. Eis aqui, seguindo a concepção fisiológica que pedimos emprestada ao Sr. Dastre, a concepção psicológica que pedimos emprestada ao Sr. Ribot, são o organismo e o cérebro, sua representação suprema, que é a personalidade real, contendem-se os restos do que nós fomos e as possibilidades do que nós seremos. O caráter individual está todo aí inscrito com suas atitudes ativas e passivas, suas simpatias e suas antipatias, seu gênio, seu talento ou sua burrice, suas virtudes e seus vícios, seu torpor ou sua atividade. O que emerge até a consciência é pouco em relação ao preço do que resta sepultado embora agindo. A personalidade consciente não é jamais senão uma fraca parte da personalidade psíquica. 30 Ribot, as doenças da personalidade. A unidade do eu não é por isso a identidade uma das espiritualistas que se espalha em fenômenos múltiplos, mas a coordenação de um certo número de estados sem cessar renascentes, tendo por único ponto de apoio o sentimento vago de nosso corpo. Essa unidade não vai de alto a baixo, mas de baixo para o alto. Ela não é um ponto inicial, mas um ponto terminal. O eu é uma coordenação. Ele oscila entre esses dois pontos extremos onde ele cessa de ser, a unidade pura, a descoordenação absoluta. A última palavra de tudo isto é que o consenso da consciência estando subordinado ao consenso orgânico, o problema da unidade do eu é, sob sua forma ínfima, um problema biológico. Cabe à biologia explicar, se ela puder, a gênese dos organismos e a solidariedade de suas partes. A interpretação psicológica não pode senão segui-la. Lidantek chega às mesmas conclusões. A consciência individual, segundo ele, não é senão a soma de todas as consciências dos neurônios, de sorte que nosso eu será determinado pelos números, a natureza, a disposição, as conexões recíprocas de todos os elementos de nosso sistema nervoso. Assim, para a psicologia clássica e contemporânea, o eu consciente não tem unidade essencial, é uma simples coordenação de estados, do mesmo modo que o organismo ao qual ele está ligado não é senão uma coordenação polizoica. As objeções que se impõem a essa concepção são as mesmas que se impõem à concepção fisiológica do indivíduo. Elas não levam em conta a necessidade de um princípio diretor e centralizador, criando o eu e mantendo sua permanência. Lidantek explica assim a permanência do eu. A consciência individual, diz ele, não é invariável. Ela se modificará de uma maneira lenta e contínua com as mudanças incessantes que produzirá em nosso organismo a assimilação funcional acompanhando todas as operações que nós executamos. É o que constituirá a variação de nossa personalidade, mas, devido à lei da assimilação e da coesão particular das substâncias plásticas, haverá continuidade no tempo entre as diversas personalidades sucessivas. É por isso que o eu psicológico acompanha o indivíduo fisiológico desde seu nascimento até sua morte, através de suas modificações incessantes. A concepção da eu-síntese de elementos é, com as diversas modalidades, a da maioria dos psicofisiologistas contemporâneos, por reação contra as antigas hipóteses vitalistas ou espiritualistas. Todos seus esforços tendem a fazer concordar, de bom grado,
Malgrado essa concepção com a noção experimental da unidade do eu, Oefding, Paulia, Wundt, e outros ainda, rivalizaram entre si a sutileza nessa tarefa impossível. Eles vão, às vezes, superar a dificuldade, até de recorrer a verdadeiras entidades psicometapsíquicas. Claude Bernard tinha invocado, em fisiologia, a ideia diretora. Wundt, em psicologia, atribui o papel unitário ao que ele chama a percepção. Essas sutilezas ou essas provas de força, na realidade, não propiciam a questão dar um passo à frente, sob qualquer ponto de vista que se coloque. Como diz Boutros, a multiplicidade não contém a razão da unidade. E mesmo a evidência e o momento que acabou de tirar, desse aforismo, suas consequências lógicas. Para ela, importa, antes de tudo, de nos libertarmos das abstrações, das ideias preconcebidas, das vãs querelas de escolas e de etiquetas. A questão é muito simples, ela não sofre equívoco, sim ou não eu é simplesmente síntese de elementos. Sim ou não, essa síntese não é senão a soma de consciência dos neurônios e é ligada estreita e exclusivamente ao funcionamento dos centros nervosos. É o que vamos examinar à luz de todos os fatos psicológicos. Segundo, o eu considerado como produto do funcionamento dos centros nervosos. A concepção clássica era baseada, sabe-se, na velha noção do paralelismo psicofisiológico cujas provas eram as seguintes. O desenvolvimento da inteligência consciente acompanha o desenvolvimento do organismo e sua diminuição progressiva concorda mais tarde com a decrepitude senil. A atividade psicológica é proporcional à atividade dos centros nervosos. A atividade psicológica desaparece pelo repouso dos centros nervosos no sono ou pela inação dos centros nervosos na síncope. A atividade psicológica exige o funcionamento normal dos centros nervosos. As lesões atingindo esses centros, infecções ou intoxicações muito graves sobre o cérebro perturbam, restringem ou suprimem a atividade psíquica. Essa atividade psíquica está estreitamente condicionada pela extensão das capacidades orgânicas. Ela não é estritamente inseparável. Os elementos que utiliza a inteligência lhe vêm dos sentidos, nihil est intellectu non pius fuerit in sensu. O alcance dos sentidos limita assim o alcance da inteligência consciente. Todas as faculdades psicológicas, enfim, dependem de localizações cerebrais precisas e nítidas. A destruição de um desses centros suprime a faculdade correspondente. Tal é o ensinamento clássico sobre o paralelismo psicofisiológico, ensinamento tão antigo considerado como indiscutível e aliás geralmente discutido. Entretanto, em nossos dias, sérias dificuldades se impõem à atenção. Terceiro, fatos da psicologia normal em contradição com a tese do paralelismo. Antes de tudo, o paralelismo, analisado à luz de fatos novos, não parece tão estreito como se pensava. As tentativas de localizações cerebrais, que davam de si belas promessas, levaram a um semi-fracasso, se não a um fracasso completo. Os trabalhos de Pierre e Marie, a tese de Moutier provaram que mesmo a localização melhor estabelecida, a do pé da terceira frontal esquerda, não é a localização estreita da linguagem. A linguagem, como todas as funções, exige a ação sinérgica de vários centros. Certos casos anatomopatológicos provaram que a privação de porções verdadeiramente enormes do cérebro, nas regiões em que se acreditavam precisamente essenciais, podem não ser seguidas de nenhuma perturbação psíquica grave e de nenhuma restrição da personalidade. Eis aqui o levantamento dos principais casos, que tomo emprestado aos Anais de Ciências Psíquicas de janeiro 1917. O Sr. Edmond Perrier apresentou à Academia Francesa de Ciências, na sessão de 22 de dezembro de 1913, uma observação do Dr. R. Robinson, concernente a um homem que viveu um ano, quase sem sofrimento,
sem nenhuma perturbação mental aparente, com o cérebro reduzido a um estado de papa e não formando senão um vasto abscesso purulento. Em julho de 1914, o Dr. Alopeal trouxe à Sociedade de Cirurgia o relato de uma operação a que foi submetida, no Hospital Necker, uma jovem menina que tombara de um vagão do metrô. Na trepanação, constata-se que uma notável proporção de matéria cerebral reduziu-se literalmente em papa. Limpa-se, drena-se, fecha-se novamente e a doente sara perfeitamente. Agora, eis o que publicaram os jornais parisienses a propósito de sessão da Academia de Ciências, em Paris, 24 de março de 1917. Ablação parcial do cérebro. Como consequência às suas comunicações anteriores sobre essa intervenção, que vai ao encontro das ideias geralmente professadas até aqui, o Dr. Aguepin, de Paris, dirige na academia uma nova contribuição ao estudo dessa questão. Ele menciona que seu primeiro operado, o soldado Louis R., hoje jardineiro perto de Paris, malgrado a perda de uma enorme parte de seu hemisfério cerebral esquerdo, substância cortical, substância branca, núcleos centrais, etc., continua a se desenvolver intelectualmente como um sujeito normal, a despeito das lesões e o rapto de circunvoluções consideradas como sedes de funções essenciais. Dessa observação típica e de outras 9 análogas do mesmo autor que conhecia a Academia de Ciências, o Dr. Aguepin estima que se pode concluir hoje sem temeridade. Primeiro, que a amputação parcial do cérebro no homem é possível, relativamente fácil e salvo certos feridos, que os tratados clássicos pareciam condenar ainda a uma morte certa, ou pelo menos a enfermidades incuráveis. Segundo, que esses operados pareciam às vezes não se ressentirem nada de ter perdido tal ou tal região cerebral. Esse trabalho é enviado ao exame do Dr. Lavera, encarregado de estudá-lo em um relatório. Essa questão é evidentemente de tal importância, do ponto de vista de nossos estudos e do ponto de vista humano em geral, que acreditamos útil traduzir e reproduzir aqui uma passagem de um discurso pronunciado em 7 de agosto de 1916 pelo Dr. Agustín Iturricha, presidente da Sociedade Antropológica de Sucre, capital da Bolívia, durante uma sessão dessa sociedade. Mas eis aqui fatos mais surpreendentes ainda recolhidos na clínica do Dr. Nicolás Ortiz, e que o Dr. Domingo Guzmán teve a amabilidade de me comunicar. A fonte dessas observações não pode ser suspeita. Ela emana de 2 altas personalidades de nosso mundo científico, de 2 verdadeiros sábios. O primeiro caso se relaciona a um menino de 12 a 14 anos, falecido em pleno uso de suas faculdades intelectuais, malgrado que sua massa encefálica tivesse completamente solta do bulbo, nas condições de um homem realmente decapitado. Bem grande deve ter sido a estupefação dos clínicos encontrando, no momento da autópsia, quando se abriu a cavidade craniana, as meninges hipermies e um grande abscesso ocupando quase todo o cerebelo, uma parte do cérebro e a protuberância. Sabia-se, entretanto, que esse homem, alguns instantes antes pensava com vigor. Eles devem forçosamente se perguntar, como isso é possível? O menino reclamava de uma cefaleia violenta, sua temperatura não descia abaixo de 39 graus. Os únicos sintomas dominantes consistiam em uma dilatação das pupilas, fotofobia e uma grande hiperestesia cutânea. Diagnóstico: meningoencefalite. O segundo caso não é menos raro. Ele é oferecido por um indígena de 45 anos de idade, tendo sofrido de uma contusão cerebral ao nível da circunvolução de Broca, com fratura dos ossos temporal e parietal esquerdos. A observação do paciente tinha revelado elevação da temperatura, afasia e hemiplegia direita. O diretor e os outros médicos da clínica empreenderam com ele uma interessante experiência de reeducação da linguagem. Eles conseguiam fazê-lo pronunciar de 8 a 10 palavras, perfeitamente compreensíveis e conscientes.
Infelizmente a experiência não pôde continuar porque o doente após 20 dias, foi tomado de uma forte elevação de temperatura, de uma cefaleia intensa seguida de delírio e de coma. Ele expirou 30 horas após. Durante a autópsia, encontrou-se um grande abscesso ocupando quase todo o hemisfério cerebral esquerdo. Aí também se pode perguntar, como esse homem pensava? Que órgão lhe servia para pensar, após a destruição da região que, no dizer dos fisiologistas, e a sede da inteligência? Um terceiro caso da mesma clínica é apresentado por jovem agricultor de 18 anos. A autópsia mostrou 3 abscessos da grossura de uma tangerina, ocupando cada um a parte posterior dos 2 hemisférios cerebrais e uma parte do cerebelo, com comunicações recíprocas. Malgrado isso, o doente pensava como os outros homens, de tal forma que um belo dia ele pede e obtém licença para ir se ocupar de seus pequenos afazeres. Ele morreu ao voltar ao hospital. O paralelismo psicofisiológico é então perfeitamente relativo. Isso não é tudo. Bem, outras objeções são dirigidas ainda contra a concepção clássica, sem mesmo sair do domínio da psicologia ordinária e banal. Em seu livro O Inconsciente, 995, El Salvers resumiu claramente as principais dessas objeções. Primeiro, as localizações são estritamente e unicamente anatômicas. A aposta das células cerebrais dos centros localizados supõe uma excitação previsível, e essa excitação previsível provém de um ato psicofisiológico que, neste, não pode ser localizado. Não há localizações psicofisiológicas. As localizações são uma alta fantasia. E se é impossível localizar a menor das sensações, é muito mais ainda designar um endereço determinado da casca cerebral a que se denominava outrora de faculdades, abstração, vontade, sentimento, imaginação, memória. Por isso as hipóteses materialistas que faziam do pensamento uma secreção do cérebro e queriam determinar centros para as faculdades mentais estão erradas. Não há centros especiais presidindo uma abstração, outro as emoções, um terceiro a memória, um outro a imaginação. Essa mitologia cerebral foi abandonada. Nossa atividade espiritual não obedece a divindades locais, erigidas por sábios crédulos nos diferentes cantos de seus esquemas cerebrais. Ademais, parece realmente impossível explicar atividade mental pela atividade cerebral e reduzir uma a outra. Com efeito, cada vez que o indivíduo pensante não se limita a repetir, mas que adquire alguma coisa de novo, ele ultrapassa os mecanismos fixados nele. O esforço vai para além do que foi adquirido. Ele forma a síntese da aquisição e de impressões novas. Ele exige da parte do indivíduo um acréscimo de atividade. O mecanismo cerebral permanece atrás da inteligência. Há nessa atividade que é verdadeiramente progressiva e caracteriza o esforço humano, uma síntese que renova e não uma repetição do adquirido. Nos animais também se constata esse esforço que é próprio da vida mental, quando, tomadas em condições anormais, eles modificam seus hábitos e se adaptam a circunstâncias incomuns. Assim então, o paralelismo não é severo entre a série biológica e a série psicológica, desta flor a primeira. Enfim, último argumento importante: a educação, desde as sensações até as combinações de ideias, tem para condições anatômicas e fisiológicas a associação de numerosos elementos dos quais nenhum em si é, propriamente falando, psicológico. São com efeito, movimentos muito complexos. A atividade psicológica aparece com relação a eles como uma síntese, e essa síntese é diferente dos elementos que a compõem. Ela não é outra coisa senão esses elementos. Os argumentos que acabamos de passar em revista faz tremer, vê-se, a velha concepção clássica do paralelismo psicofisiológico absoluto. Eles vibram sem mesmo sair do domínio da psicologia corrente, banal, a qual, disse hoje, não é senão uma parte, a menos importante,
do psiquismo individual. Ressaltamos as dificuldades da teoria clássica. Conformando-nos a seu método, nos estabilizamos na análise de fatos elementares. Agora vamos ver o que dará o método oposto, o que nós